Quero deixar bem claro aqui que eu não sou uma especialista, eu só juntei todo o conhecimento que eu tinha pelos livros que eu li, pelos filmes que eu vi, enfim, séries, algumas coisas que eu peguei da internet para estudar, para fazer as minhas próprias histórias. E juntando tudo isso aí, eu cheguei a este vídeo. Não vou dizer que eu sou uma especialista no assunto, repetindo, não quero dizer que eu tô certa ou pregar que você deve fazer isso ou aquilo, tá? Tem gente que entende muito mais do que eu, não tem muito material na língua portuguesa sobre feéricos, né? Uma coisa mais ali do eixo europeu, então você encontra mais coisas na língua inglesa. Então, é um pouquinho difícil traduzir, porque meu inglês, eu vou admitir, não é dos melhores. Eu consigo ler, mas algumas palavras são muito específicas da língua, então fica um pouquinho difícil de você traduzir. Então, eu peguei tudo aquilo que eu sabia, juntei tudo para fazer este vídeo. Existem outros materiais de apoio e pessoas que entendem muito mais do que eu. A minha ideia com esse vídeo não é deixar nada de absoluto sobre féricos ou sobre qualquer criatura mágica, é só deixar vocês aí curiosos sobre essas criaturas e quem sabe inspirar vocês a fazer as suas próprias histórias com essas criaturas. Ok, dito isto, vamos começar o vídeo. Olá, amantes da leitura, meu nome é Jéssica, esse aqui é meu canal Escrita Pena e hoje nós vamos falar um pouquinho, porque é um assunto muito abrangente, sobre féricos, fadas, elfos ou feis, né, que eles chamam assim, porque tem vários nomes meio que para as mesmas criaturas e eu vou me fazer clara aí durante este vídeo. Algumas pessoas chamam de feis, não é? Algumas pessoas chamam de fadas, fadas é basicamente a mesma coisa. Féricos ou elfos, não é? Aquilo que a gente conhece como elfos, por assim dizer, é a criatura que alguns chamam de féricos. E aí eu vou dizer o porquê disso, dando as características físicas daquilo que todo mundo tem como elfos ou féricos aí, que é o mais comum na aparência desses seres. Féricos, feis, fadas, whatever, o ônibus passou na rua, são criaturas mágicas, detentoras de todos os tipos de poderes, mas ligados de forma mais, como eu poderia dizer, bruta, digamos assim, à natureza e aí aos 4 elementos, né? Eles têm uma forte ligação com a natureza e têm um respeito muito grande pela natureza, pelos animais, pela mãe terra, enfim, por esse tipo de coisa. Os feéricos, de forma física, por assim dizer, são mais conhecidos aí pelo que as pessoas costumam chamar de elfos, que são aquelas criaturas altas, de pele alva, de orelhas pontiagudas, de cabelos loiros e olhos claros normalmente, mas que podem mudar aí ou ter certas variações. Então, esses são conhecidos como os feéricos ou elfos aí, pela grande maioria. Deixando bem claro que feéricos podem ser todo o tipo de criatura, e aí eles têm trilhões de nomenclaturas diferentes para várias raças, enfim, isso é bem complexo e eu andei conversando aí com algumas pessoas, enfim, tendo mais algumas informações. Talvez num futuro próximo eu separe essas raças ou não, não sei ainda, quando eu tiver mais informações, quando eu tiver estudado mais. Então, mas como eu disse, minha intenção é só dar uma pincelada aí por esse ser mágico aí que é muito conhecido e tá sendo aí utilizado desde que o mundo é mundo. Os féricos, como nós o conhecemos, o povo das fadas, vem das lendas basicamente da Europa, basicamente lendas celtas, que falam sobre essas criaturas que podem ser ou boazinhas ou maléficas, normalmente maléficas. O povo das fadas, como eles são
normalmente conhecidos, dependendo da história ou do contexto ou da lenda que você encontre, são aqueles seres que normalmente estão ali fazendo acordos com os humanos, acordos que normalmente não são vantajosos para os humanos. Eles têm um fraco por acordos aí, né? Ou os humanos que têm um fraco por acordos, quem é que sabe? Mas eles basicamente vivem nas lendas aí, fazendo acordos com os humanos que não dão certo normalmente para os humanos. O povo das fadas, ou os feéricos, são conhecidos também, alguns, depende da lenda, depende da história, não sei se depende da raça também, não sei se todos são assim, mas dependendo da história que você lê, ou enfim, da lenda que você procura, eles são conhecidos também por serem incapazes de mentir, ao contrário dos humanos. Aliás, tem uma história que bate muito nessa tecla, que é uma história que eu li recentemente, que é da Holly Black, a trilogia do Povo do Ar, que eles não podem mentir de forma nenhuma, e ali a protagonista, ela é uma humana e ela tem uma vantagem por ser capaz de mentir, se é que eu posso dizer isso. Então, seja sendo incapazes de mentir, dependendo da história que você quer contar ou não, as lendas dizem que o povo das fadas são incapazes de mentir. Eles têm aí como algum dos seus pontos fracos, serem capazes de resistir a acordos, incapazes de mentir, e também tem uma vulnerabilidade, se é que eu posso dizer assim, a ferro e a madeira de freixo, caso eles sejam acorrentados com ferros, tem várias lendas que falam sobre isso, ou atingidos com flechas de freixos, por exemplo. Freixo é uma árvore, tá, gente? E então, esses são alguns dos pontos fracos, né, dessas criaturas aí mágicas que têm poderes sobre a natureza, enfim, vários tipos de poderes, e que vez ou outra vivem aprontando como seres humanos. Normalmente, esses féricos ou o povo das fadas, eles são divididos em níveis. Então, aqueles que a gente costuma conhecer como elfos seriam ali os féricos mais fortes. Como ali na história da Sarah J. Maas, né, a trilogia Acotar, que ela fala sobre os grãos-senhores, que eles seriam acima ainda dos féricos normais, por assim dizer, que eles dividem ali o território deles em partes, divididos entre dia e noite e sazonais, né? Primavera, verão, outono e inverno. E esses grãos-senhores são responsáveis ali, cada um pelo seu feudo, cada um pelo seu espacinho ali do seu território, e eles são basicamente reis e senhores dentro do seu território, e aí super fortes, cada um ali dentro do seu poder, né? Cada um tomando conta ali do poder que diz respeito à área que eles estão colocados, né? Aquele que tá no espaço do dia tem poderes a ver com o dia, aquele do espaço da noite poderes a ver com noite e assim por diante, não é mesmo? E também na história da Holly Black ali, que é uma das que eu terminei esses dias de ler, os feéricos, né, ou o povo das fadas, como ela diz na história, eles são divididos em territórios também, mas cada território tem o seu rei, e enfim, cada rei tem ali o seu poder. Mas, basicamente, o rei que manda é aquele que tem o poder da terra, é aquele que é o senhor da terra, enfim. E essas criaturas, né, esses feéricos, eles são divididos entre feéricos mais poderosos e feéricos menores, que normalmente servem, e os humanos normalmente estão ali na base da cadeia alimentar, sendo ou servos ou escravos, que a maioria dos feéricos não tem nenhum apreço ou pouquíssimo apreço pela vida dos humanos, já que eles não vivem tanto quanto os feéricos, tá? Detalhe, os feéricos vivem basicamente, levando em consideração a vida feérica, nada, né? Eles são, enfim, completamente descartáveis, porque os feéricos vivem facilmente aí 3, 4 séculos, enquanto os humanos vivem aí, com muita sorte, umas 8 décadas. Muito poderosos, com pouco ou nenhum apreço pela vida humana,
Os féricos são conhecidos nas lendas mais antigas por trocarem os seus bebês ou, enfim, pedaços de madeira e pedra por crianças humanas, levando, na verdade, essas crianças humanas, os challenges, acho que é essa a terminação que eles dizem, para o mundo das fadas, uma criança humana no mundo das fadas, que normalmente é transformado em um escravo ou servo e deixando ou não ali as suas próprias crianças feéricas, né, fadas, no mundo dos humanos. Então, eles também são conhecidos como sedutores, que levam mocinhas lindas e virgens ali para o seu reino, né, e normalmente não acaba bem para a coitada da humana. Então, né, enfim, né, o que dizer dessas criaturas que normalmente nas lendas não prestam, não é? Féricos são ligados à natureza, féricos são poderosos na maioria das vezes, eles podem ter características humanas de uma forma geral ou nenhuma característica humana, tendo chifres, tendo asas, tendo dentes muito grandes, enfim, aparência animalesca, enfim, existem vários tipos de féricos e raças, enfim, como eu já disse, e uma série que estreou há pouco tempo aí na Netflix, The Curse, A Lenda do Lago, se eu não me engano é este o nome da série. Ela trata de uma maneira bem diferente os féricos e de onde eles vêm e como eles existem, enfim, é bem interessante para vocês verem como está sendo trabalhado na série, para você ver que apesar de terem aí terminações meio iguais, como eles podem se dividir de forma bem diferente e que como podem ser usados das maneiras mais diversas dentro da sua história. Então, como eu disse, esse foi só um pouquinho, uma gotinha aí do assunto que rende aí, tem pano pra manga. Se vocês quiserem ver o meu outro vídeo sobre criaturas, eu fiz sobre o vampiros, né? O primeiro vídeo, esse segundo sobre féricos. Pretendo fazer aí sobre outras criaturas. Aliás, se vocês quiserem deixar dicas, deixem aí nos comentários que eu vou adorar. Então é isso, galerinha, espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar nesse assunto, deixem aí nos comentários também. Se tem algum livro ou outra série, enfim, alguma coisa que acrescente e agregue ao assunto, deixa aí também nos comentários, que eu sempre tô vendo e respondendo nos comentários. Me sigam nas redes sociais para acompanhar o que eu estou fazendo. Vou começar aí um novo projeto, então me acompanhem aí para vocês verem aí como eu vou evoluir nesse novo projeto. Deixem um like, se inscrevam no canal e por hoje é só. Muito obrigada!